De volta, o Correio Debate retoma a conversa com o desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Ronaldo Queiroga. Ele que é um admirador de Luiz Gonzaga desde a infância, frequentador de Exu, lá em Pernambuco, terra natal do Rei do Baião, desde 1988. E já publicou outras obras sobre o artista, incluindo aí 1998, incluindo aí o Baião em Crônicas, que foi lançado em 2013, não é isso, desembargador? Exatamente, no centenário de seu Luiz Gonzaga. De seu Luiz Gonzaga. Como é que começou essa admiração? Essa admiração eu acho que veio desde a minha infância, né? Porque eu costumo dizer que lá eu tinha, na minha terra Pombal, tinha o Lorde Amplificador, que era um sistema de difusora, e sempre eu acordava ouvindo Luiz Gonzaga, porque tinha um programa matinal com ele, e à noite também, no final da tarde, entrando pelo início da noite, tinha justamente um programa também de encerramento com músicas de Luiz Gonzaga, o trio nordestino, e aquilo ficou embrenhado dentro de mim, e a partir do momento que você começa a ouvir as músicas do Luiz Gonzaga, você começa a perceber que ela tem um relacionamento com tudo que circunda o sertão e o Nordeste. E esse é o segundo livro, né? A obra de Luiz Gonzaga e o Direito. O segundo livro que trata desse tema, ainda vem mais outros. Só para a gente firmar, o lançamento dia 6 de março em Guarabira. Em Guarabira. Que horas, desembargador? Às 14 horas lá no campus da UEPB. Da UEPB. Então está todo mundo convidado, mas a gente vai reforçar esse convite quando chegar bem pertinho aí desse lançamento desse livro. E o desembargador também é responsável no Tribunal de Justiça pela área de cultura, né, do Tribunal de Justiça. E tem uma importante data aí, que vem logo na quinta-feira, da próxima quinta-feira, que marca ainda as comemorações dos 160 anos de Epitácio Pessoa, né? Exatamente. Eu assumo com a aposentadoria do desembargador Marco Cavalcante, que estava à frente dessa comissão, eu assumi a comissão e estamos desenvolvendo várias vertentes lá na área da memória e da cultura. E como já havia esse projeto dos 160 anos, e teria que ser concluído justamente com uma palestra magna do nosso ministro Leonardo Brant, que é do Tribunal Internacional de Justiça de Haia, lá nos Países Baixos da Europa, conhecido como Tribunal de Haia, e que ele ocupa a cadeira que de 1922 a 1930 Epitácio Pessoa também ocupou. Então ele vem para poder justamente falar sobre o legado de Epitácio Pessoa e o futuro desse Tribunal Internacional de Justiça que fica lá em Haia. Certo. A programação vai ser aonde? Vai acontecer das 10 horas da manhã, lá no Tribunal Pleno, no Salão do Tribunal Pleno, no Tribunal de Justiça, no dia 19, na quinta-feira. Epitácio Pessoa tem uma relevância muito grande para o judiciário paraibano, porque ele ocupou as cadeiras de todos os poderes, né? Exatamente. É o único brasileiro que foi presidente do Supremo, presidente do Brasil, né? Presidente também do Congresso. E governador, deputado, senador. E, inclusive, ministro do Tribunal de Haia. Ministro do Tribunal de Haia. A famosa Corte de Haia, né? Corte de Haia. A Corte de Haia ainda hoje cumpre o seu papel? Olha, diante de tantos conflitos que nós estamos vivendo de uns tempos para cá, né? Ela se põe colocando as medidas, os julgamentos em relação àqueles crimes que são ali atrelados à conjuntura do próprio tribunal, mas evidentemente que nós sabemos que na prática fica difícil diante de um lado... Toda a geopolítica internacional, né? A geopolítica e o poderio desses países que são mais proeminentes de cumprirem essas determinações. Porque na verdade a gente tem três grandes forças mundiais, que é hoje Estados Unidos, China e União Soviética, né? A Rússia, né? E eles têm poder de veto, têm poder de mando nas grandes instituições, a começar pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, né? É verdade. E isso, de qualquer forma, deixa a humanidade numa fase difícil, porque o que se verifica hoje é um olhar pouco humano em relação a se tentar resolver, inclusive, questões de saúde, de questões de até mesmo humanitárias, né? Uhum. E se buscar a guerra pela guerra, até é complicado. Então,
O Tribunal de Haia, eu acho que aí nessa palestra onde ele vem dar, que vai falar sobre o legado de Epitácio, e ele também vai colocar uma visão de futuro dele sobre essa corte, ele deve trazer alguns pontos bem importantes que serão aí colocados nesse momento lá no tribunal. É porque o direito, inclusive o direito internacional, esse ramo do direito, evolui de acordo também com a evolução da sociedade, né? Hoje a gente está falando de inteligência artificial, internet... Coisas, né? que há 20 anos atrás não existia. Não existia sequer, a gente tinha ideia, há 30 anos atrás, quem era que poderia... Mais recente, 10 anos atrás a gente estava engatinhando ainda na internet. Eu acho que nós somos de uma geração privilegiada. Que fizemos a transição. Essa transição. Exatamente. Toda, né? Porque nós viemos de uma, vamos dizer, de uma máquina de datilografia. Isso, papel carbono. Papel carbono para uma máquina elétrica, depois para os computadores. Os computadores, e agora estamos vivendo a inteligência artificial. A inteligência artificial e um celular que tem um papel de múltiplas funções. Certo. Certo. Só reforçando aqui sua veia de escritor e pesquisador sobre Luiz Gonzaga, a obra de Luiz Gonzaga e o Direito. Lançamento dia 6 de março. 6 de março. Aí o senhor me lembrou que é de Pombal, lá de Pombal. Aí encontrei também, antes que eu esqueça, encontrei um rapaz chamado Fava, que disse que lhe entregou a sanfona de Pinto do Acordeon, juntamente com os 2 filhos dele. Era um dos músicos de Pinto. Esse Pinto recebeu de Luiz Gonzaga 2 sanfonas. Uma ele vendeu e a outra ele me entregou antes de mais ou menos 2016, 2017. E quem intermediou, inclusive, tudo isso foi Moisés, o filho dele, Molima. Então, nós estivemos lá, tem um vídeo gravado. Eu restaurei toda essa sanfona. Ela é uma sanfona idêntica à que hoje pertence a Dorival Dantas, que a que Dorival tem, foi a que foi entregue a Lindu, do trio nordestino. E temos até um vídeo que está sendo trabalhado mostrando toda a evolução de reconstrução dessa sanfona para poder levar o conhecimento público, inclusive com a participação de Moisés. Olha aí, que coisa boa. E aí eu me lembrei que o senhor é de Pombal. Lá de Pombal vem o fundador do cordel, né? Leandro Gomes, né? Que é considerado o fundador do cordel. O príncipe hoje, né? Considerado o maior ícone do cordel é Leandro Gomes, que é essa figura que na época ele é de Paulista, mas Paulista pertencia justamente a Pombal. Pombal é uma cidade... colonizadora, como Augusto, né? dos Anjos com Sapé, né? Que na época, Augusto dos Anjos nasceu em Espírito Santo, mas Espírito Santo era Sapé. Era Sapé. Como Pombal colonizou ali. Souza pertenceu a Pombal, Patos, a própria Paulista, hoje São Bentinho. O epicentro do universo. Desembargador, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista, parabéns pela obra. Dia 6 de março, lançamento lá no campus da UEPB, em Guarabira. Em Guarabira. Estamos lá aguardando todos para entregar a Paraíba essa obra de Luiz Gonzaga, partindo para o Guarabira, justamente de onde surgiu toda a ideia da construção desse livro. Ok, obrigado mais uma vez.